Olá! Introduzindo o assunto de Química Ambiental, que será dividido em 3 videoaulas diferentes, uma destinada para a chuva ácida, outra destinada para a camada de ozônio e outra destinada para o efeito estufa, começaremos falando neste vídeo sobre as chuvas ácidas. Mas, afinal, o que são as chuvas ácidas? Chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em regiões muito industrializadas, ou em cidades com fluxo intenso de veículos de combustão interna. Basicamente, consiste em uma precipitação com acidez acima do normal. Lembrando que toda chuva é levemente ácida, ou seja, toda aquela chuva que ocorre no nosso dia a dia, ela já é por si só ácida. Neste vídeo, dividirei as chuvas ácidas em 2 tipos que ocorrem em ambientes diferentes: a chuva normal e a chuva que ocorre em ambientes poluídos. A chuva normal ocorre em ambientes não poluídos. É ligeiramente ácida com pH em torno de 5,8. Lembrando que o pH neutro é igual a 7. Mas o que causa essa acidez? Sabemos que o dióxido de carbono, CO2, está presente na atmosfera. O CO2 ele é capaz de reagir com a água formando o ácido carbônico, H2CO3, como representado nesta reação. Portanto, toda a chuva é ligeiramente ácida devido à presença do ácido carbônico. Entretanto, este tipo de chuva não é considerada nociva. Apesar da chuva normal já ser ácida, só dizemos que a chuva tem um excesso de acidez quando seu pH for menor que 5,5. A partir daí se torna prejudicial. Outro tipo de chuva ácida é a que ocorre em ambientes poluídos, em regiões onde há principalmente queima de combustíveis fósseis como um carvão mineral e derivados de petróleo, seja para a geração de energia em indústrias e termoelétricas ou para o funcionamento de veículos. Na combustão de derivados de petróleo que contém enxofre como impureza, há liberação de dióxido de enxofre para a atmosfera, através da seguinte reação de combustão. Então, o enxofre presente em combustíveis fósseis, como, por exemplo, o diesel, o carvão mineral, reage com o oxigênio molecular que está presente no ar, e nessa reação de combustão há a produção de dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre liberado para a atmosfera reage com a água, formando o ácido sulfuroso H2SO3. E também reage com o oxigênio molecular, formando o trióxido de enxofre SO3. Este, por sua vez, reage com a água, formando o ácido sulfúrico H2SO4, que é um ácido forte. Então, o H2SO4 e o H2SO3 eles são diluídos na água da chuva e são liberados sobre florestas, cidades, rios, lagos. Então, a presença desses ácidos explica, é o que provoca o aumento da acidez das chuvas. Portanto, o dióxido de enxofre, SO2, obtido diretamente como subproduto da combustão de combustíveis fósseis como carvão, diesel, é um dos responsáveis pelo aumento na acidez da chuva. Lembrando que o óleo diesel e o carvão possuem grandes quantidades de enxofre em sua composição, apesar do grande esforço da indústria química em tentar reduzir o teor de enxofre nesses combustíveis. Outro poluente que contribui para o aumento na acidez da chuva são os óxidos de nitrogênio, principalmente o NO2. Mas como são formados os óxidos de nitrogênio? O nitrogênio gasoso, o N2, e o oxigênio molecular, O2, podem reagir formando óxido nítrico, NO. Porém, esta reação não ocorre espontaneamente, ou seja, não é fácil ocorrer a temperatura ambiente, sendo necessário o fornecimento de grande quantidade de energia. Em motores de combustão interna, como os encontrados em automóveis, durante o seu funcionamento há grande liberação de energia em seu interior, atingindo temperaturas elevadas. Nessas condições ocorre a formação do óxido nítrico, que ocorre através da seguinte reação. Ou seja, o N2, que está presente na atmosfera, no ar, e o O2 também presente no ar, nessas condições de temperatura elevada, acabam reagindo formando o óxido nítrico NO. O óxido nítrico, ao chegar na atmosfera, rapidamente reage com o O2 e forma o dióxido de nitrogênio NO2. O dióxido de nitrogênio pode sofrer novas reações com a água
e formar o ácido nítrico, HNO3, que é um ácido forte, tal como o H2SO4 que vimos anteriormente. E também forma o ácido nitroso, o HNO2, contribuindo no aumento da acidez das chuvas. Então, esses dois ácidos formados, tanto o HNO2 como o HNO3, eles são diluídos na água e aí são liberados com a chuva. Para diminuir a emissão de poluentes nos automóveis, utiliza-se conversores catalíticos ou simplesmente catalisadores, que são desenvolvidos para reduzir a emissão de óxidos de nitrogênio. Mas como eles funcionam? Os catalisadores eles reduzem o óxido nítrico e dióxido de nitrogênio ao gás nitrogênio e o gás oxigênio, reduzindo as emissões de óxidos de nitrogênio para a atmosfera. As consequências da chuva ácida são diminuição do pH de lagos e rios, reduzindo as populações de peixes que não conseguem sobreviver à diminuição do pH, bem como afetando outras partes do ecossistema dentro dos lagos e ao redor destes. Corrosão de metais e materiais de construção em pedra. O mármore e o calcário, por exemplo, são rapidamente atacados pela chuva ácida, afetando construções e monumentos históricos. Outra consequência é a destruição de solos, que acaba afetando áreas cultivadas. Uma forma de corrigir a acidez dos solos é através de métodos como a calagem, que consiste na adição de cal ao solo. Ou seja, se eu quero neutralizar o ácido presente no solo, o que é que eu faço? Eu tenho que adicionar uma base. Então, adiciono substâncias básicas ao solo para que eu possa neutralizá-lo.